Ok, pessoal, vamos lá então, voltando para a segunda parte da nossa aula, Poliana, exatamente agora. Big intervalo aí para vocês. Na primeira parte, então, nós conversamos aí sobre o Word, né? Conhecemos os principais menus, as principais opções, e também vimos as possibilidades de trabalhar com as ferramentas, né? Vocês viram que é bastante coisa, né? Que o Word trabalha e que nós vamos aí trabalhar ao longo dessa disciplina nova, né, que é trabalhar com edição de documentos, né, que é o Word. Vou compartilhar a tela com vocês novamente. Então, lá na página 8, nós temos o layout, né, do Word 2019, Office 365, onde nós temos as barras de menus, as barras de ferramentas, as barras de títulos, régua lateral, barra de rolagem, barra de status e o modo de exibição do documento, tá? Questão de abrir, né, o documento, a questão de como salvar também nós já vimos, página 10, o menu layout, né, com relação às orientações de folha, os rodapés, a questão da impressão também. Vou colocar lá em um exercício para a gente conhecer algumas ferramentas. Vou colocar aqui. Ah, bacana. Pessoal, os exercícios nessa apostila aqui, eu não coloquei, tá? E aí a gente vai conseguir ter acesso à questão dos conteúdos e exercícios lá na apostila de informática básica, que é aquela que vocês já têm acesso, na qual vocês já fizeram aí 3 exercícios, tá? Então, abre lá a apostila de informática básica. O conteúdo é o mesmo, porém mais atualizado, né, com as versões recentes. E os exercícios nessa apostila de informática básica, elas vão estar a partir da página 61, ok? Página 61, ok? Vou fazer junto com vocês este exercício, ok? Em seguida, vou deixar uma proposta de exercício para vocês, então vou deixar que vocês façam uma página, né? E aí na aula de segunda-feira a gente corrige, vê se vocês conseguiram realizar o exercício, né? Mas é importante que vocês digitem um texto, né? Para que, de repente, eu não consegui colocar esse símbolo, não consegui colocar a borda, mas já tem o texto e a gente já consiga fazer as formatações, né? Então, esse primeiro aqui... Professor, qual página? Desse de informática básica, página 61. Obrigada. Nada. Bem-vindo ao Microsoft Word, tá? Aqui tem algumas setas direcionadas à parte do texto, né? Pode perceber que cada parágrafo tem uma formatação, um pedido de
formatação diferente, né? Então, o título aqui, ó, começa daqui, tá? Bem-vindo ao Microsoft Word. Tem uma setinha apontada para ele. O tipo da letra é um nome chamado Courier. Vou aumentar aqui o tamanho um pouquinho. O tamanho é Courier. O tipo da letra é Courier. Tamanho 20. Tem o estilo negrito, itálico e sublinhado somente nas palavras. Você percebe que esse sublinhado que fica aqui embaixo, ele é somente nas palavras e não na linha toda, né? Não no parágrafo todo. Aqui no próximo parágrafo já é um formato diferente, Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas, né? Ou seja, da primeira linha até o término, o espaçamento é duplo. Aqui a gente tem um início de parágrafo, ok? Então, vamos lá, vamos começar a fazer. Vou até colocar um aviso aqui, que se tiver alguém querendo entrar, me avisa, né? Porque... Professora, eu não consigo ficar com a apostila e o programa aberto ao mesmo tempo, não, hein? Consegue, é só você dividir as janelas dessa maneira aqui. Eu puxo uma janela para o outro lado e a pessoa puxo para o outro lado. Aí eu consigo ter a divisão das duas janelas. Tá, vou tentar aqui, que eu tentei. Obrigada. Nada. Então tem lá, né, bem-vindo ao Microsoft Word. Vou aumentar o tamanho da letra. Como nós comentamos, né, terminamos de digitar para depois trabalharmos com a formatação, né? Então, bem-vindo ao Microsoft Word. Está dizendo que eu preciso colocar a fonte da letra em Courier e o tamanho 20. Então, a fonte da letra, nós já sabemos que nós alteramos ele aonde? Dentro de página inicial, nós temos aqui essa primeira caixinha que trabalha com a fonte e o tamanho, né? Então, vem aqui. A fonte eu vou selecionar. Eu sei que ele está ordenado em ordem alfabética, né? Então, eu vou procurar lá na letra C a letra que é Courier New, tá? Aqui está apenas Courier, mas o nome desse tipo de letra, da tipografia da letra é Courier New. Selecionei e o tamanho, eu coloco o tamanho 20. Ok, mudo aqui na caixinha, clico e seleciono o tamanho 20, né? Ele está em formato negrito itálico. Então, eu coloco negrito, olha só o estilo negrito e o itálico. Então, olha que você pode perceber que a letra fica meio caidinha, né? Fica meio tortinha a letra. Depois, eu tenho a opção sublinhado, só que somente nas palavras. Se eu clicar aqui na letra S, o que vai acontecer? Ele vai sublinhar o parágrafo todo, aquele texto todinho, né? Eu não quero que aconteça isso, eu quero que ele sublinhe somente as palavras. Então, eu vou clicar aqui na letra S da ferramenta sublinhado, vou clicar na setinha, vou escolher a opção mais sublinhados, ok? Cliquei na opção mais sublinhados. Aqui eu posso escolher alguns efeitos, né? Mas o efeito sublinhado somente nas palavras, eu vou conseguir habilitar ele aqui, ó, nessa caixinha. Estilo de sublinhado. E aí eu vou ter a opção somente palavras. Feito isso, eu vou clicar no botão OK. E aí eu tenho
a primeira etapa do exercício com o título configurado, ok? Qual que é o estilo da letra, por favor? O estilo da letra é o Courier New. Courier New, do tamanho 20. Obrigado, professor. Nada. Depois, na sequência, nós temos esse outro parágrafo. Outro detalhe, pessoal, vou voltar aqui para vocês perceberem. A hora que eu comecei a digitar o próximo parágrafo, ele pegou a formatação de cima, tá? Então, ao invés de eu continuar a digitar, eu posso selecionar e clicar nesse botão aqui, que parece que tem um azinho e parece que tem uma borracha, né? Ele é o limpar toda a formatação, tá? Isso aqui a gente vai ver muito quando a gente trouxer um texto da internet e ele vir com umas configurações de lá, com uma fonte diferente, com um tamanho diferente, e aí eu quero começar a formatação do zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botão chamado limpar formatação, e aí eu começo com a formatação padrão, calibre, tamanho 11, tá? Para que ele não puxe a formatação de cima, tá bom? Então, aqui eu selecionei, voltar aqui, selecionei, e cliquei nesse botão limpar toda a formatação, ok? Então, Microsoft Word é um aplicativo que permite realizar no computador a tarefa. Ó, à medida que eu vou digitando, ele vai indo para outra extremidade da régua, né? Tarefa de uma máquina de escrever. Porém, apresentando vantagens enormes, tais como dois pontos. Então, essa segunda linha aqui, qual que é o tipo de configuração? Arial, tamanho 12, espaçamento duplo, né? Então, vamos lá. Vamos selecionar todo o texto. Vir aqui em cima, mudar o estilo da letra. Então, vou vir aqui e selecionar Arial. O tamanho, eu altero na caixinha do lado, vou colocar 12. E o espaçamento, ele é um espaçamento duplo. Então, espaçamento de linha e parágrafo, né? Clico no botão e vou escolher o 2.0 ou 2,0, tá? Que é o espaçamento duplo. Professor, mas aqui no exemplo está em 2 linhas e aqui não, aqui foi para uma terceira. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar esticar a lateral, né, o término da minha folha aqui do lado direito. Tá? Então, se eu esticar aqui um pouquinho, ó, eu pego aqui nessa parte pontilhada aqui na parte superior da minha régua, a régua ela terminou aqui nessa parte cinza. Então, o que eu posso fazer? Eu posso arrastar um pouquinho aqui, dentro desse próximo risquinho, né, representando 5 milímetros, e aí eu consigo fazer com que a minha linha se ajeite e fique conforme está o exemplo, né, na apostila, em 2 linhas, ok? Outro detalhe, aqui não está falando, mas a formatação deste exemplo, ele está seguindo um alinhamento, né, justificado. Tá? Você percebe que o D, ele não está alinhado com o término do parágrafo. Está faltando espaço para que ele fique alinhado. Então, quando eu seleciono, ó, como que ele está alinhado? Ele está alinhado do lado esquerdo da régua, do lado esquerdo da folha. Mas se eu quiser deixar ele ajustado rente às margens, eu vou clicar na opção justificar. Olha só o que vai acontecer quando eu clicar em justificar. Ele colocou todo aquele espaçamento entre as palavras, né? E deixou alinhado tanto nas margens esquerda como a margem da direita. Agora, se eu for ver aqui, ó,
observar, o dele termina certinho aqui na posição final da régua do lado direito. Ok? Então, pronto, terminamos a segunda etapa, né, da configuração. Agilidade na criação, edição, a finalização de textos, 2 pontos, usando a máquina de escrever na medida em que você digita, tá estranho aqui. Tá, que você digita o texto. Já vai sendo impresso. Entretanto, se você errou parte do texto ou parágrafo, terá que redigitar toda a página novamente. No computador, o texto digitado fica na memória, permitindo que você se mova no texto e faça as alterações desejadas. Fácil e rapidamente. Mesmo após ter salvo em memória, mesmo após ter salvo em disquete ou disco rígido, você poderá carregá-lo novamente na memória e efetuar novas modificações, quer inserindo desenhos, dando destaques onde achar necessário, mudando parágrafos de posição e até apagando partes do texto. Ok, vamos lá. Terceira etapa do exercício. A letra também tem uma fonte chamada Courier, New, tamanho 12, e está em itálico, né? A gente pode perceber que todo o texto ele está justificado, alinhado com as margens esquerda e direita, né? E tem um parágrafo aqui no início, tá? Que nós vamos aprender como fazer esse parágrafo também, ok? Então vamos lá. Seleciono todo o texto. Ele é um Courier New, tá vendo que já aparece aqui nas fontes usadas recentemente? Courier New, tamanho 12, itálico. Ok? O que eu vou fazer aqui, eu vou clicar no justificar, já está justificado, né? E outro detalhe também que nós percebemos, olha só o espaçamento
do que nós temos aqui como exemplo na apostila, né? Você pode perceber que tem um espaçamento bem pequeno de uma linha para outra, e olha só o espaçamento que nós temos aqui nesse texto digitado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botão que vai trabalhar com espaçamento, ele está com espaçamento duplo, né? Ele pegou a formatação de cima, e eu vou clicar onde? Eu vou clicar no 1.0, que é o espaçamento simples. E vou remover qualquer espaço que tenha depois de um parágrafo, né? Então, olha só o espaçamento que eu tenho desse parágrafo para a linha de baixo. Não está um espaçamento simples, tem um espaço que deixa um espaçamento até que grande de um parágrafo para o outro, né? Então, se eu tiver algum espaçamento, eu confiro, eu seleciono todo o meu texto digitado e venho aqui conferindo se eu tenho que remover. Se tiver que remover, vai aparecer aqui, ó, remover espaço depois de parágrafo. E aí eu clico, e aí eu tenho parte do exercício concluído, faltando aqui fazer o quê? O parágrafo, né? Para colocar o parágrafo dentro deste texto digitado, eu vou clicar aqui no início do parágrafo. Tá vendo esse botão aqui bem na parte superior, na régua, onde eu tenho esse botão superior que vai trabalhar justamente com os recuos, né? Ou seja, o parágrafo que eu tenho que colocar, e tenho esse botão que vai trabalhar com, aliás, um trabalha com recuo, que é esse aqui, eu vou recuando o meu parágrafo, e esse aqui ele trabalha com o início do parágrafo, né? Com o parágrafo que eu dou no início do meu texto. Então, perceba que colocando a régua em 2, eu tenho aqui o meu texto que eu acabei de digitar mais parecido com o que está na apostila. Tá? Então, o que nós fizemos aqui foi dar a margem, eu arrastei esse botão aqui até o número 2, colocamos o texto em Courier New, tamanho 12, estilo itálico, justificado, né? E removemos o espaçamento entre as linhas e também deixamos ele no espaçamento simples, que é o 1.0. Okay? Como que deixa itálico, professor? É só selecionar o texto e aqui debaixo da onde eu escolho o tipo de letra, nós temos o negrito, né? O itálico, e você clica nele, ele já fica com o estilo itálico. Ah, obrigado. Continuando o exercício. Agora nós temos um recuo. Você pode perceber que esse parágrafo aqui ele fica com um recuo maior para o lado direito, né? Ele fica meio que no centro do exemplo anterior. Só que eu vou digitar ele normal, tá, pessoal? Essas configurações de recuo que está falando aqui, né? Esquerda 3 centímetros, direita 2,5, espaçamento entre linhas de 1,5, a gente coloca depois. A gente vai digitar o texto normal, como se não tivesse espaçamento nenhum, tá? Então, aqui, ó, mesmo. Lembrando que ele pegou a formatação de cima aqui, né? Então, eu vou clicar aqui em limpar formatação para começar do zero. Então, mesmo dominando apenas os recursos básicos do Word, aí eu vou continuar digitando normal, tá? Esse recuo ele vai ser dado posteriormente. Você pode criar documentos com boa apresentação e qualidade. Ponto final. Ponto final, vou para a próxima linha. Gradativamente, você poderá explorar mais recursos, conseguindo, assim, melhorar
significativamente o seu trabalho apresentação e qualidade. Ponto final. Beleza, digitamos. Vamos selecionar o texto. Vamos colocar ele com o tipo de letra Times New Roman. Né? Então, vou voltar aqui. Vou clicar no estilo de fonte. Vou selecionar Times New Roman. Tamanho tá 11, eu altero para 12. E aí sim nós vamos trabalhar então com os recuos de parágrafo, né? Para trabalhar com recuo de parágrafo, pessoal, é o seguinte. Lembra que dentro de página inicial nós temos as categorias, né? Fonte, parágrafo. É justamente aqui que nós vamos trabalhar com essa questão. Onde está escrito parágrafo, um pouquinho mais à frente, nós temos um pequeno e minúsculo botão. Se você clicar nele, vai abrir as configurações de recuo, onde eu vou trabalhar com a esquerda, direita, inclusive dá a opção para trabalhar com espaçamento. Voltando aqui, recuo à esquerda de 3 centímetros. Recuo à esquerda de 3 centímetros e à direita de 2,5. Então, eu vou colocar aqui recuo da esquerda, é 3, né? 3 e direita 2,5. Então, coloco 3 aqui dentro, clico aqui dentro e digito, ou posso clicar aqui na caixinha. É mais fácil você clicar dentro e colocar o número, tá? E direita 2,5. Não é ponto, é vírgula, tá bom? Na hora que você clicar OK, se colocar ponto, não dá certo, tá bom? Vamos ver o que mais temos aqui. E o espaçamento entre as linhas de 1,5. Vou clicar OK, aqui não tem. Aqui, ó, espaçamento entre linhas. Aqui, ó, espaçamento entre linhas, 1,5. Clico em OK. Perceba que ele já colocou aqui com aquele espaçamento, né? Com aqueles recuos na qual nós vimos aqui, ó, esse recuo, onde ele deixou centralizado com o texto de cima. Tá? Então, para trabalhar com recuos, é aqui em parágrafo. Eu coloquei 3 e 2,5, coloquei o espaçamento entre linhas de 1,5 e cliquei em OK. Está faltando algo, está faltando você deixar ele justificado. Ele tem que ficar, o texto tem que ficar certinho. Olha só quando não está justificado. Perceba que a limitação do recuo ele vai até aqui, ó. E tem todo esse espaço para que ele ocupe aqui ainda. Só que o do, básicos do, aí ele termina aqui. Aí o BOA, né, documentos com BOA, aí ele termina aqui. Então, quando ele não está justificado, o texto, cada linha, ele termina em uma parte diferente. E quando eu tenho ele justificado, que é o que eu vou fazer aqui agora, olha só a diferença. Dele alinhado à esquerda, dele centralizado, dele alinhado à direita e dele justificado, né? Temos mais uma coisa a ser corrigida. Eu quero que esse espaçamento que existe de uma linha para outra, ó, tem qualidade aqui, e tem o gradativamente. Perceba que tem um excesso nesse espaçamento. Então, lembra que o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o espaçamento entre linhas, e aí se tiver aqui a opção remover, ele vai remover esse espaço que o Word vai criando entre as linhas, né, e você pode remover clicando nesta opção. Então, aqui nós trabalhamos com o recuo, colocamos o Times New Roman, tamanho 12, recuo à esquerda de 3, direita de 2,5, espaçamento de 1,5 e também eliminamos o excesso de espaçamento. Esse outro aqui, ó, o título. Vou voltar aqui. Aqui. Título, né?
Vou digitar ele normal também. Esse espaço que ele tem de uma letra para outra não é feita de forma manual, né? Então eu não vou digitar o P, vou apertar espaço, vou digitar o não. Esse espaçamento, ele vai ser feito através de uma configuração que nós vamos fazer, tá? Então nós vamos digitar ele normal. Por que estudar o Word ou Excel? Ponto de interrogação. Só isso, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Ele é um Times New Roman, tamanho 12, sublinhado somente nas palavras, igual a gente colocou aqui no título, né? Professor? Sim. Mas ainda ficou um espaço lá naquele outro de cima que o senhor estava terminou de digitar agora. Ainda ficou, depois de qualidade, teria que continuar. Tá vendo? Qualidade ficou embaixo lá. E tem um espaço entre eles. Qualidade gradativamente? Tem um espaço na frente, qualidade. Lá em cima, no texto original, não existe esse espaço. Ah, tá. Você quer que termine aqui na segunda linha, não é isso? Qualidade fique aqui, seria isso? Ah, seria isso que você está falando? Qualidade aqui. Aqui, isso, professor. E ainda ficou esse espaço aí, tá vendo? Isso mesmo. Tá, então eu acredito que o tamanho que a apostila está se referindo não seja o tamanho 12, tá? Porque o tamanho 12, com as medidas que está solicitando aqui, né, que é o recuo de 3 e 2,5, mas se a gente fizer isso aqui também, ó, que é alterar aqui, né, posso alterar aqui a margem. Tá? Se eu alterar a margem, eu consigo fazer com que fique igual está na apostila. Ok? Eu faço dessa maneira, ó. Estico o término, né, da margem direita e eu consigo. Ah, perfeito, agora entendi. Certo. Obrigada, professor. Nada. Por que estudar o Word e o Excel? Então, aqui está falando que ele é um Times New Roman, né, tamanho 12, sublinhado somente nas palavras, como nós fizemos lá na parte de cima, e tem a configuração de expansão de 8pt. E que é isso? Esse espaço que nós estamos vendo aqui de uma letra para outra, ele é uma expansão. Nós vamos configurar desta maneira. Vamos selecionar o título. Vamos colocar Times New Roman, já está, né? Tamanho 12. Sublinhado somente nas palavras, eu clico no botão da letra S de sublinhado. Vou na opção mais sublinhados. E aí eu escolho o estilo somente palavras. Ok? Aproveito que eu estou com ele com essa janela aberta e vou na segunda aba aqui em cima, chamado avançado. Então, eu vou clicar em avançado, vai aparecer as opções de espaçamento, tá? Tem uma escala 100% e tem o espaçamento. Vou escolher a opção expandido, e aqui ele está falando que ele é expandido por uma medida de 8pt. Então, eu vou colocar 8 aqui dentro. Ou eu aperto nessa setinha para cima para ir aumentando, ou simplesmente eu clico aqui, seleciono, apago e coloco o valor 8. Olha só o que acontece. As palavras foram separadas com a configuração de expansão entre elas. Tá? Então não é digitando, dando espaço no teclado. É selecionando e vindo aqui na opção sublinhados que a gente encontrou, ou também nesse botão bem pequenininho aqui de fonte, ó. Clico aqui em fonte, eu estou na opção avançado e aqui onde eu escolho a opção expandido, tá? Aqui em fonte foi onde nós encontramos o sublinhado somente palavras. Então vamos lá. O penúltimo exemplo. Depois eu vou desformatar todas as configurações, tá? Vou mostrar no celular as ferramentas também.
E aí a gente finaliza essa parte inicial, tá? O Word é considerado atualmente o processador de texto padrão do mercado. Significa que é usado pela maioria de usuários. Troca de informações via meio magnético e mais usual com o Word. Vou citar o outro já, deixar pronto. O Excel é considerado atualmente o processador de planilhas padrão do mercado. Significa que é usado pela maioria de usuários. Troca de informações via meio magnético é mais usual com o Excel. Pronto, terminamos aí de digitar. Esse penúltimo aqui, ele tem um estilo Verdana, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, itálico, e tem esse sublinhado duplo. Tá? É o estilo do sublinhado. Além de ter esse recuo aqui, né? E nós vamos ver também como fazer esse recuo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, seleciono, vou colocar o estilo de letra chamado Verdana, né? Então, ele está lá embaixo. Seleciono aqui o Verdana. Aqui, ó, Verdana. Tamanho 12 já está. Espaçamento entre linhas, esse botão, de 1,5. E o sublinhado duplo. Tem um erro aqui, acho que deve ter um espaçamento mais usual. Ok. Seleciono de novo. Sublinhado duplo é aqui, né? Na letra S, clico na setinha. E aí você vai ver que tem os vários tipos de linhas, os sublinhados com os nomes. Então tem aqui sublinhado duplo, o sublinhado simples, né? Temos o sublinhado pontilhado, sublinhado do tipo ponto traço. Então, se é o sublinhado duplo, vou clicar nele. Perceba que ele já colocou o sublinhado duplo, tá? Aqui não dá para ver pelo tamanho de exibição, tá? Mas no arquivo original que eu tenho ele no Word, tá aqui, né? Ele está pedindo dentro do exercício também. E ele não está justificado. Ele tem esse recuo aqui no início, né? Esse recuo aqui no início, você vai fazer ele clicando nesse botão minúsculo do parágrafo. Aqui nós temos o recuo normal, esquerda, direita, e nós temos esse recuo especial, né? Esse recuo especial, você vai selecionar a opção deslocamento. Tá? Perceba que já aparece aqui um pequeno deslocamento. Vamos deixar ele com essa medida mesmo e clicar em OK para ver o que acontece. Tá? Então, vamos parar aqui. Então, ele tem que aumentar um pouquinho mais esse recuo, esse deslocamento, na verdade, né? Parágrafo. Deslocamento, vamos deixar ele como 2. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, agora deixando o deslocamento em 2, eu consigo deixar ele mais próximo aqui do meu modelo da apostila. Tá? Então, vamos deixar todos com
espaçamento, deslocamento em 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar Verdana, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, sublinhado ponto traço, tá vendo que aqui ele dá até o espaço do deslocamento, realmente é 2, né? E o sublinhado ponto traço, que eu coloco aqui, ó. Clico na letra S, escolho o sublinhado pontilhado. Ah, sublinhado ponto traço, eu acho que é esse aqui, ó. Tracejado, ponto traço. É exatamente esse daqui. Ok? Vou lá no botão parágrafo, que é esse aqui na parte superior, configurações de parágrafo. Escolho o recuo especial, deslocamento, coloco o valor 2. Ok? Esse aqui eu já tenho o alinhamento justificado. Perceba que o texto, as linhas estão bem alinhadas umas com as outras, né? Então eu venho e clico no botão justificar. Okay? Então, primeiro exercício, lá da página 59 da apostila de informática básica, está concluído aí, né, com essas formatações básicas. Então, interessante nesse primeiro momento, né, entender como que muda o tipo de letra, o tamanho, como que alinha os parágrafos, como que você pode trabalhar com a questão do espaçamento entre as linhas, espaçamento simples, duplo, os recuos, o deslocamento que pode ter de uma linha para outra, né? A primeira linha permanece com o início normal, e aí na segunda linha em diante nós temos um deslocamento, né? E aí essa primeira parte foi isso, pessoal. Alguma pergunta sobre essas configurações iniciais? Professor, essa questão aí do sublinhado só na letra, eu não consegui no BR Office. Tá, eu vou abrir aqui no BR Office também. Deixa eu salvar o arquivo. Uma pergunta que estava aqui. Eliane, nós falamos na primeira parte da aula sobre o Word, né? Então mostrei o que é possível fazer com o Word, as ferramentas, e nessa segunda parte eu peguei o exercício que está na página 61, né? E fizemos ela, acabamos de fazer os parágrafos, as formatações, para que vocês possam conhecer essas ferramentas básicas, tá? E aí eu vou pedir para que vocês repliquem, né, como atividade amanhã, eu vou deixar vocês revendo essa aula, novamente com mais calma, com mais detalhes, revejam, pratiquem novamente, refaçam esse exercício que está na página 61, né, e eu vou deixar para que vocês possam também tentar aí realizar a atividade que está na página 63. Então, refazer esse que eu fiz junto com vocês, página 61, e fazer a página, o exercício da página 63, tá? Vou salvar aqui no Word. Vou até tirar toda a formatação do texto. Salvar. Pedir para abrir com o LibreOffice. Qual parte que você não conseguiu, Valcirlei? No título,
o sublinhado só na letra. Ah, tá. Ele coloca na frase toda. Certo. Sublinhado Ctrl aqui. Ó, sublinhado duplo. Sublinhado simples. Isso foi só os dois que eu achei. Certo. Professor, Sim. será que se selecionar palavra por palavra e for colocando para sublinhar, não fica separado, não? Ele Se caso fica. não ache a opção. Uhum. Ele até fica, né? Mas eu estou tentando achar um jeito mais fácil no BR Office, lá no Word, levando em conta que tem essa opção aqui, né? Do sublinhado, opção mais sublinhados e estilo. Estou tentando achar aqui, mas eu acho que realmente a gente vai ter que fazer isso que a Jane falou, né? Selecionar um por um e clicar aqui no sublinhado, ó. Então, seleciono palavra por palavra, venho aqui no sublinhado, seleciono o All, depois Microsoft. Ainda bem que é só uma frase, né? Sim, geralmente a gente coloca sublinhado em títulos, né? Então aqui, ó, só por pesquisa, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Sublinhar, estilo, sublinhar, somente palavras nervosas. Sublinhado, selecione estilo sublinhado, deseja aplicar. Ctrl Ctrl 1. São questões. Se Deus quiser, vai resolver esse problema, mas arrumar o Word. Né? Apesar de que é bom que a gente aprende a mexer nos dois, né? Mas aí eu tô tendo muita dificuldade, até ainda atrapalha na aula. Não, tranquilo, não atrapalha, não. É importante que a gente vê as três maneiras. Daqui a pouco eu vou colocar, inclusive, no celular, né? Para a gente fechar essa primeira parte. Se você aplicar o sublinhado a um texto sobrescrito, o sublinhado será elevado ao nível sobrescrito, sublinhado, cor, palavras individuais, mas ele fala, mas não explica. Fala, mas não explica, né? Aí não adianta colocar teclas de atalho, teclas, capítulo 3, utilizar estilos e modelos. Sim, Andressa, eu vou explicar para vocês. Só vou terminar essa etapa aqui. Eu estou replicando o exemplo que nós fizemos da página
na página 61, tá? Que vai ser a atividade de vocês, replicar essa atividade que eu acabei de fazer junto com vocês e realizar o texto que está na página 63. Essa é a atividade, tá bom? Aí eu estou replicando no BR Office, né? O BR Office ele tem algumas limitações no sentido que as ferramentas funcionam de uma forma um pouquinho diferente, né? E eu estou pesquisando aqui se realmente a gente tem aquele sublinhado individual, onde a gente possa utilizar aqui no BR Office, tá? Estilos de formatação, parágrafos. Aqui também não vai ter, não. Essa quantidade de palavras, sublinhar textos, espaços, aqui no Word, editor de texto, LibreOffice. Uma palavra para a esquerda, ok. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou verificar depois com mais calma se tem, mas o que a gente pode resolver de imediato é fazendo com que a Jane deu sugestão, selecionando realmente as palavras de forma individual e aí clicando com esse sublinhado. Aqui dentro de formatar texto, a gente tem o sublinhado simples, sublinhado duplo, que vai aparecer em uma das atividades, né? Aí só não vai ter aquele sublinhado Sim. ponto traço, né? Aquele outro lá também, tá? Mas esses dois dá para usar. Deixa eu ver aqui em estilo de página, Então, não. valeu. Obrigada, Jane. Caractere, parágrafo, colunas, âncora. Beleza, então vamos lá. Tinha mais alguma outra configuração, Valcirlene? Não, professora, era só isso mesmo. Obrigada. Nada. O restante você conseguiu achar, né? Os estilos, itálico, negrito, Sim. recuo aqui também deu certo, né? Aham. Essa questão desse espaçamento duplo Certo. tá porque aqui parece que na apostila parece que tá mais longe, não sei se é porque o espaçamento de linhas aqui deve estar errado, mas é do primeiro título e o primeiro parágrafo, os dois é duplo, não é? Sim, sim. Ah, tá. Tem um espaçamento maior aqui, né? Uhum. Espaçamento duplo, tá? Então tá certo, obrigada. Nada. Certo, então agora eu vou levar esse texto lá pro... Deixar ele aqui salvo. Levar ele lá para o Google Documentos. Pelo Google Documentos no computador. Nós temos acesso às principais ferramentas aí de formatação, né? Então, por exemplo, esse sublinhado, vamos ver se vai aparecer aqui, cor do texto, cor de destaque, itálico, negrito, tá vendo que em vez de ser a letra N é representado pela letra B, tamanho da fonte, a fonte, aqui ele mostra o zoom da folha, né? Aqui eu tenho como adicionar alguns elementos, imagem, aqui ele trabalha com a opção dos marcadores e numeradores, onde eu tenho os símbolos, né? Aqui é o limpar formatação. Vamos ver aqui se tem mais a questão de trabalhar com espaçamento entre linhas. Vamos ver aqui, formatar, texto, sublinhar, né? O tamanho, uso de maiúsculas, minúsculas, estilo de parágrafo, bordas e sombreamento também tem aqui dentro. A questão do alinhamento, né, que tem aqui, você pode alinhar por aqui.
espaçamento entre linhas, 1,5, espaçamento simples, duplo, colunas, número de páginas, orientação da folha, inserir, imagem, tabela, link, editar arquivo, ferramentas, ortografia e gramática. Tem inclusive digitação por voz, né, um recurso bem interessante do Google. Você vai falando e vai digitando, né? Eu acho que essa questão das linhas, sublinhado somente entre palavras, não vai ter, né? Deixa eu só ver aqui a configuração, vou colocar aqui. Fourier 20. Então aqui eu escolho a fonte também, né? Fourier New. Tamanho 20. Não tem 20. Ih, professor, e agora? O que eu faço? Eu clico aqui na caixinha e digito tamanho 20 e aperto Enter, né? O itálico e o negrito. Centralizado e sublinhado somente palavras. Então, eu vou ter que fazer igual o BR Office. Vou ter que vir aqui, sublinhar somente palavras. Esse parágrafo aqui também eu posso fazer ele na régua, né? Foi 2 centímetros. Esse espaçamento que eu dou aqui na régua, ele é igual, né? Esse recuo não, né? Na verdade, eu recuo de 3 à esquerda e 2 à direita, né? Então, acho que é formatar. Opções de recuo. Vai aparecer aqui, ó, seleciono. Formatar. E alinhar e recuar. Opções de recuo. Esquerda, se não me engano, era 3, direita 2,5. Aplicar. O recuo da direita precisa ser numérico. 2,5. Aqui tem um recuo especial, que é o deslocamento, tá vendo? Então, se você precisar do deslocamento lá no último, né? Na verdade, nesse título aqui, ó. Por que estudar o Word ou o Excel, né? Aliás, o deslocamento aqui, né? Nesses dois últimos aqui, tá? Recuo especial, deslocamento, e você coloca a medida aqui a 2. Esquerda 3, direita 2,5. Esquerda 3, aqui 2,5. Por que não está deixando? Será que é 2,5? Então aqui já ele considera ponto, tá? Não vírgula, no Google Documentos. Para tirar o espaçamento entre as linhas também é o mesmo processo. Espaçamento entre linhas. Ele é um espaçamento de 1,5. E aqui eu posso diminuir, clicar na mesma opção, remover espaço depois do parágrafo, tá? Deixar ele justificado. Então perceba que o trabalho é o mesmo, né, no Google Documentos. Só que aí ele fica limitado também com relação à questão do sublinhado. Mas as demais ferramentas, a gente percebe que funciona da mesma maneira, né? Estou tendo dificuldades em selecionar as palavras no notebook.
Andressa, você está utilizando o mouse ou é só o touch do próprio notebook? Se você estiver utilizando o touch sem mouse, é complicado mesmo. Se você estiver utilizando o seu notebook sem o mouse, para quem não tem... eu mesmo detesto utilizar o notebook sem o mouse, né? Então, o interessante seria adquirir um para facilitar o manuseio. Dá para fazer? Dá, só que vai ter uma dificuldade maior aí, né? Aí você tem que pressionar o esquerdo do touch, ter que segurar, né, para poder selecionar, é realmente um pouquinho mais complicado. Pessoal, só para finalizar, tá? Vou abrir no celular, já está encerrando. Compartilhar a tela no celular. Vamos lá, Google Drive. Exemplo. Virar o meu celular para que as opções apareçam melhor, né? Vai aparecer aqui em cima para poder editar, vai ter um lapisinho aqui embaixo no botão, tá? Eu vou clicar para editar, e aí sim eu tenho como habilitar, né, a opção de edição, e aí eu consigo alterar a formatação, tá? Aqui eu clico no meio do meu texto para que ele apareça aquelas duas palhetinhas e eu consiga selecionar o conteúdo, né? Ele selecionou o título também, eu quero só até aqui no início e aqui no final. O tamanho desse aqui, Arial, tamanho 12. Então aqui está calibre, né? Vou aqui selecionar Arial. Será que não tem Arial aqui? Aqui, Arial, tamanho 12. Aqui na parte de baixo, nós temos o negrito, representado pela letra B, itálico, sublinhado, a cor da letra, o botão de alinhamento, né? Posso alinhar ele, posso justificar. Aqui, nesses dois próximos botões, tem a opção de, depois do alinhamento justificado, tem os marcadores, os numeradores, né? Aqui, se eu clicar no sinalzinho de mais, lá na parte de cima, ele vai permitir eu inserir uma imagem, um link, uma tabela, fazer uma quebra, um número de página. Se eu clicar nesse A, do lado esquerdo do sinalzinho de mais, ele vai dar algumas outras configurações, como o estilo, né, do texto, a fonte, o tamanho, a cor, ou até mesmo o botão limpar formatação que eu mostrei para vocês no Word, né? Agora, perceba que eu tenho duas opções, uma do lado esquerdo, o texto, e a outra do lado direito, parágrafo, né? Então, tudo que é relacionado ao parágrafo eu tenho aqui. Espaçamento entre linhas. Então, posso aumentar, colocar 1,5, por exemplo, né? Eu tenho os marcadores aqui, tenho os numeradores, né, também. Você vê que ele colocou um marcador ali no texto. Ele tem aqui, ao clicar nos três pontinhos, as ferramentas de verificação de ortografia, configuração de página. Agora, esse recuo aqui, vamos ver se ele vai aparecer.
a régua. Texto, tamanho, parágrafo. E sinalzinho de mais. Não tem. Número de página. Pressionar o meu dedo aqui em cima. Recortar, copiar, colar, selecionar tudo. Adicionar comentário, adicionar link. Pelo que eu estou vendo aqui, ele só não aparece a régua, né? Para a gente trabalhar com esses recuos aqui. Aí também já no celular já tem uma limitação, coisa que no mesmo aplicativo eu acabei de mostrar para vocês, que é o Google Docs, no computador a gente já não tem isso, né? A gente já tem as réguas e que não aparece. Deixa eu ver se mudando a orientação aparece. Não, realmente não aparece a régua. Então realmente é uma falha aí na aplicação do celular, né? Certo, então mostrei nas 3 possibilidades, tem como trabalharmos essas questões básicas, né? Tem algumas limitações no celular, mas já no BR Office ou no Word ou até mesmo no Google Docs no computador, a gente não tem essa limitação. Pessoal, alguma pergunta sobre a aula de hoje? O que vocês acharam desse conteúdo inicial? É tranquilo? É difícil? Nossa, professor, hoje tem muita coisa que eu nem imaginava, muita ferramenta. O que vocês têm para falar sobre as primeiras impressões da aula de hoje, quando comentamos sobre o Word? Muito detalhe, mas foi muito produtivo. Muito detalhezinho, né? Ok. Pelo Google Drive seria mais fácil? No computador, sim, que é esse que eu mostrei para vocês aqui, né? Tá vendo? Esse aqui é o Google Drive, utilizando o recurso de Google Documentos, né? Então, aqui a gente tem as mesmas ferramentas, né? Com exceção do sublinhado somente palavras, né? Mas que a gente pode quebrar o galho fazendo igual a Jane sugeriu, selecionando palavra por palavra e clicando no sublinhado. O restante, todas as formatações nós temos condições de realizar aqui. Tá? E aí tem o BR Office e tem o Excel também para a gente trabalhar essas formatações que nós vimos na aula de hoje. Tá bom? Sirleide. Sim. Então, a atividade de vocês é repassar essa atividade que nós fizemos na página 61, né? Vocês vão pegar esse exercício depois com mais calma, assistir a aula novamente, verificar essas ferramentas básicas que nós trabalhamos, e aí replicar a atividade da página 61, e aí vocês vão tentar fazer a atividade proposta da página 63 da apostila de informática básica, tá bom? Nessa apostila que eu recomendei para vocês, nova, né? Que tem atualizações, ferramentas novas, onde eu já mostro no BR Office 365, na versão 2019, então ela é mais atualizada, mas só que ela não tem os exercícios que eu fiz hoje. Então pega, volta lá na outra apostila de informática básica, e aí lá na página 61, foi o que a gente fez hoje, e aí ficou para que vocês desenvolvam a página 63.
fez os 2 exercícios, pode fazer num documento só, tá? Fez, salvou bonitinho, coloca lá na plataforma, eu vou abrir daqui a pouco, lá na plataforma, como atividade do dia 11/3, ok? Então, amanhã nós não teremos aula, porém, vai ficar o dia para que vocês possam rever esse conteúdo inicial e fazer a prática, né, desse exercício. Ok? Terminou, posta lá na plataforma. Se tiver dúvida, vou estar à disposição, né, no nosso período de aula para que vocês possam me perguntar e eu possa auxiliar quem tenha alguma dificuldade. Muito conteúdo, realmente. Rever, né, com calma, com paciência e praticando. Né? É bom que agora, daqui para frente, vai ser tudo praticamente prática. Vocês realmente vão ter que prestar atenção na aula, né? E depois praticando o exercício que tem na apostila para realmente, na hora H, na hora da prática, ver se você tem dúvida ou não. Tá bom? Pessoal, vou agradecendo demais a atenção novamente de vocês, né? No começo estava em massa, a gente tinha 14 pessoas assistindo. Infelizmente, acho que a Fernanda, né, que solicitou a entrada, não sei o que aconteceu depois, não entrou mais. Mas é porque hoje, em específico, eu mudei, eu alterei aqui. Eu entrei primeiro pelo computador e depois entrei pelo celular. Então, normalmente eu escuto a notificação no meu celular. E hoje eu inverti e acabo que escutei só no fone. Só que o fone eu não uso porque dá aquele retorno, para mim, horrível. Eu detesto ficar ouvindo a minha própria fala. E me confunde, eu acabo enrolando as palavras todinhas. Já é difícil, né? Para a gente ter que monitorar aqui a câmera e tal. Então, o microfone eu não uso. Gratidão para vocês, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Amanhã não temos aulas, mas qualquer dúvida é só me mandar mensagem, tá bom? Então, vou desejando a todos um excelente final de semana, né? Uma ótima sexta-feira. Se cuidem, por favor, pessoal, se cuidem mesmo. Nessa pandemia não dá para levar na brincadeira, não. É coisa séria, tá bom? Se cuidem, fiquem todos com Deus. Até mais.